No vídeo de hoje nós vamos aprender a filtrar e ordenar dados. Então nós vamos abrir o YPF Studio, vamos criar um projeto em branco Process e nós vamos nomeá-lo filtros ordenacão e vamos colocar a descrição da seguinte maneira: este projeto realiza o filtro e ordenação dos dados do Excel. E nós vamos dar Create aqui, ele vai criar o nosso projeto. Aqui, pessoal, nós vamos dar Open Main Workflow e beleza. Lembra do nosso projeto anterior? Nesse projeto nós vamos obter o arquivo que nós utilizamos anteriormente. Então vou lá na pastinha do projeto anterior, vou vir aqui na nossa pastinha. Opa, é documentos, UiPath e aprovação de pedidos. Essa pastinha aqui nós vamos copiar, porque eu vou usar o mesmo arquivo de exemplo. E vamos dentro da nossa pasta filtros ordenação e vamos colar essa pasta aqui. Maravilha! Então, uma vez que nós colamos aqui, nós vamos arrastar uma sequence. Vamos nomeá-la de filtros e ordenacão. E vamos arrastar o log message como sempre. Log message. Vamos escrever aqui inicializando processo de filtros e ordenação. Beleza. O log info nós vamos colocar como info. Log level como info. E vamos buscar o nosso Excel Application Scope. Dentro do nosso escopo nós vamos configurar visível como não. Nós vamos create if not exist, vamos desabilitar. Vamos dar um Ctrl K aqui, colocar WB dados. E aqui nós vamos buscar o nosso arquivo, clicando nessa pastinha, dentro da nossa pasta arquivos, que colamos dentro da nossa pasta de projetos. E nós vamos selecionar o arquivo pedidos aprovação. Beleza, pessoal. Agora nós vamos utilizar a atividade readRange. A atividade readRange é o que vai ler os dados da nossa aba dentro desse arquivo. E nós vamos utilizar o nosso workbook, que acabamos de criar, dados, para obter os dados da primeira aba. Então o comando é wb dados getSheets.first, por exemplo. Beleza? E aqui nós vamos criar uma variável do tipo DataTable, que ela vai ser DTDados, por exemplo. E aqui nós queremos ler com o cabeçalho. Logo posterior, nós vamos colocar o Close Workbook, fechando a instância do nosso Workbook. Beleza, então a nossa leitura está realizada. E o que nós queremos fazer agora, pessoal? Nós queremos aplicar o nosso filtro. Então, como que nós fazemos o filtro aqui no YPF, pessoal? Nós vamos utilizar a nossa atividade chamada Filter Data Table e nós vamos arrastar essa atividade para cá e nós vamos colocar a nossa Data Table de saída, que é essa variável que criamos aqui. Inclusive, pessoal, vamos na seção aqui de Variable e vamos aumentar o escopo das nossas variáveis aqui. Beleza. Voltando aqui, nós vamos colocar ela como entrada aqui. DTDados, e quem vai receber o valor após o filtro vai ser ela mesma, DTDados. E qual que é o nosso filtro, pessoal? Nós queremos todos os dados dessa planilha aqui, arquivos, que nós colocamos. Vamos abri-la. Se você não tem esse arquivo, se você não tem essa modelagem, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo anterior que nós fizemos, que temos esses dados. Ou você pode replicar essa estrutura aí criando um Excel semelhante a esse. Então, qual que é a ideia aqui, pessoal? Nós vamos filtrar e ordenar aqui os casos, por exemplo, que nós queremos com status erro. Então, nós queremos ordenar os status que estão com erro. Na verdade, nós queremos filtrar todos que estão com erros, tá? Então, nós vamos vir aqui. Qual que é o nome da nossa coluna? É status. Então, eu vou vir aqui na nossa data table, no nosso filtro, e vamos escrever aqui coluna status. Eu quero tudo que seja igual a o valor, por exemplo, erro. Então, pessoal, em tese, a nossa data table, ela deveria ter, após esse filtro, somente os dados, ou as linhas, melhor dizendo, que contém o status erro. Tá certo? Vamos ver se isso está funcionando. Vou salvar ali e fechar. Vou aplicar log aqui e vamos colocar filtro aplicado com sucesso. E após o log, pessoal, nós vamos colocar aqui, após digitar, vamos colocar log level como info. E posteriormente, o que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos escrever o resultado
dos nossos valores filtrados. Eu estou copiando aqui o Excel Application Scope e o Closure Keybook, porque eu vou utilizar a mesma atividade, exceto o Read Range, que eu vou trocá-lo, vou copiar, vou trocá-lo o Write Range. Então eu vou escrever aqui em uma nova aba, Write Range, e eu vou colocá-lo aqui. Eu vou colocar a aba com o nome dados, underline, filtrado. E eu quero escrever a nossa data table dt dados. E eu quero escrevê-la com o nosso headers. Vamos ver se isso funcionou, pessoal? Eu vou salvar aqui e vou executar. Legal, pessoal. A nossa automação executou. Aqui, se eu arrastar para o ladinho, vamos ver o nosso log. Então, inicializando o processo de filtros e ordenação, filtro aplicado com sucesso. Então vamos visualizar lá dentro do nosso arquivo como que ficou. Se nós olharmos aqui, ó, temos duas abas. A primeira aba é a que contém todos os dados quando nós realizamos a leitura. Então se nós viermos aqui para o nosso código, nós realizamos a leitura da nossa primeira aba. Esse comando retorna a primeira aba e jogamos todos os dados dentro da nossa variável dt dados e, posteriormente à leitura desses dados, aplicamos o filtro. Que filtro, pessoal? Queremos o status que seja igual a erro. Então, queremos pegar somente as linhas que contêm erro dentro da nossa tabela. E aí, posteriormente, aplicando esse filtro, nós escrevemos o nosso resultado contendo somente os dados com erro dentro do arquivo pedidos para aprovação. E aí gerando uma nova aba. E se nós olharmos aqui no nosso Excel, a nova aba foi gerada somente com as linhas erro. Bacana? Agora, pessoal, nós vamos utilizar a atividade para ordenar os nossos dados. Então, o que nós vamos fazer? Primeiramente, eu vou abrir aqui o arquivo Excel para que a gente possa entender o exemplo. Na nossa nova aba digitada pelo nosso bot, nós temos duas linhas, que aqui são as duas linhas que contêm erro, que é o filtro que aplicamos, e perceba que nós temos o ID do pedido. Então temos o ID 100 e o ID 300. E o que nós queremos fazer aqui, pessoal? Nós vamos, aqui nesse caso, ordenar de maneira que ele fique do valor maior para o menor, tá certo? Então eu vou fechar aqui. Na verdade, vamos deletar essa aba, vamos salvar o arquivo, vamos fechar. E aqui dentro do UiPath, antes de digitarmos os dados, nós vamos arrastar aqui a atividade Insert Data Table e nós vamos digitar a data table que nós queremos utilizar, ou seja, a variável que contém os dados da nossa leitura que nós queremos ordenar. E essa variável, ela vai ser a mesma variável que vai receber os dados ordenados. Aqui nós poderíamos criar outras, mas para simplificar aqui o nosso estudo, nós vamos colocar dentro da mesma variável, porque você pode fazer isso, caso você não queira criar outra variável. E aqui é a maneira que nós queremos ordenar, pessoal. Então, aqui nós queremos ordenar pelo descend. E nós precisamos aqui, nessa parte, nessa propriedade Sort Column, nós vamos colocar o nome da coluna que nós queremos ordenar. Então, vamos ver lá qual que é o nome da coluna. O nome da coluna que nós queremos ordenar, ela se chama ID pedido. Então, se nós colocarmos aqui ID pedido, e vai salvar. E assim, uma vez que nós colocamos o cert, nós vamos colocar o log também para termos rastreabilidade do que está acontecendo. E vamos colocar um log informando ordenação aplicada com sucesso. E aqui vamos colocar o log level como info. E beleza, pessoal? Vamos ver? Aqui eu vou fechar, vou salvar e vamos executar. Vamos ver como sai o resultado? Então perceba, pessoal, que aqui, agora nesse momento, ele escreveu os dados ordenado pelo maior até o menor. Então ficou o ID pedido agora pela primeira vez como 300 e depois 100. Vamos tirar a prova real? Eu vou deletar esse cara novamente, vou salvar e vamos até o nosso código e vamos desabilitar essa atividade. Agora, você desabilitando ela, vamos executar novamente. Vamos abrir sem a ordenância agora neste momento. Então veja, pessoal, a nova aba, sem ordenarmos, só filtrando por status erro, ele escreve os dados do menor para o maior. E com a ordenância, que eu vou apagar novamente aqui e vou salvar, ele vai escrever do maior para o menor. Vamos habilitar, botão direito, Enable. Ela está ativa novamente. Vamos executar. Legal. Finalizou a nossa automação. Então vamos ver output. Inicializando o processo de ordenação, filtro aplicado com sucesso, ordenação aplicada com sucesso. Vamos abrir o nosso arquivo Excel. E lá está. Aqui temos o nosso resultado.
Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo aplicando filtro e ordenando. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo.